Muito bem, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos no dia 20 de abril de 2021. Estamos iniciando o estudo de um dos capítulos, do capítulo 15, Saúde, do livro Pensamento e Vida. O autor espiritual é Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier. Bom, esse é um livro muito interessante. Apesar de pequeno, em termos de tamanho, ele tem um conteúdo bastante interessante, bastante importante para nós. E somente lembrando que, na apresentação desse livro, já foi falado isso naturalmente, mas não custa a gente lembrar, né? Que Emmanuel, que esse livro ele é datado, o lançamento dele de 1958, né? E no dia 11 de fevereiro de 58, ele escreve a respeito do livro, ele faz a introdução do livro, ele mesmo, uma apresentação. E nós tiramos 3 parágrafos, ou pelo menos trechos do parágrafo, que ele explica o que é esse livro, né? Então, uma pessoa pergunta a ele se não haveria algum livro no plano espiritual que pudesse ser adaptado às necessidades da Terra, né? E seriam algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Então, para atender isso, para atender essa solicitação, nós não sabemos quem é esse coração amigo, né, que se refere a Emmanuel, podia até ser Chico Xavier ou algum outro encarnado, né? E aí ele fala, né, que se lembrou de uma cartilha falada, dessa cartilha que tem no plano espiritual, que auxilia, que dispõe, né, quando ele vai fazer as tarefas. Então, e lembramos-nos, por isso, de singela cartilha falada, de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, ou seja, aqueles que vão reencarnar, utilizada nas escolas, nas nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Então, na erraticidade, é estudado esse livro, e como uma cartilha. E, naturalmente, que nós não podemos trazer nada de lá para cá, como não levamos nada aqui para lá, materialmente falando, exceto o nosso perispírito, né? Então, ele não vem com a gente, mas deveria estar conosco, impresso em nossa memória, para nos auxiliar aqui, nesse planeta onde as vicissitudes, a contracorrente, as ofertas de oportunidades para a gente se desviar do caminho são muito grandes. Então, esse tema que nós vamos tratar hoje é o capítulo 15, que trata da saúde. Então, são vários temas aqui, e um deles é saúde. O que representa saúde aqui para o encarnado? Então, nós vamos, como a lição é muito curta, em termos assim de número de páginas, são praticamente 2 páginas, vale a pena que a gente trate assim integralmente dessa lição, dada a importância dela, né? E para que a gente até entenda, tem algumas palavras que a gente não está desacostumado a usar, ou, enfim, então a gente acabou colocando também o significado delas para melhor compreensão, né? Então, a lição diz: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo é preocupação, cuidado, né? Ou a desídia, que é a negligência, a falta de cuidado das mãos que o manejam. Então, ele está comparando a saúde como o ambiente de uma casa onde uma pessoa mora, aquele morador está ali, ou então um instrumento, qualquer ele que seja, assim, trabalhado, manipulado, utilizado por alguém. Então, através da casa, entramos numa casa e a gente vê o quanto ela está bagunçada, o quanto ela está organizada, o quanto ela está tudo no lugar, o quanto ela é agradável. Então, a saúde é como se fosse esse ambiente de uma residência, por comparação, né? Ou ainda um instrumento, digamos, é um instrumento musical.
E esse instrumento, olhando para ele, a gente vê a qualidade do músico, como é que ele está tratando aquele instrumento, como é que ele está cuidando daquele instrumento, para que possa reproduzir as músicas, para que possa tocar as músicas de forma mais elevada ou melhor possível. Então, essa é a comparação que ele inicia fazendo falando sobre a saúde, né? Aí ele fala: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas. Desvairada é sem equilíbrio, desnorteado, né? Ou desnorteadas, de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar, pesar é tristeza, pena, e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, aqui a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. O que ele quer dizer com isso? Então, a falta que a gente comete, quando a gente toma uma decisão errada, com uma atitude errada, alguma coisa desse tipo, aí se instala, se opera em nossa mente esse estado de perturbação, aquilo é um incômodo, né? E aí a gente não reúne só essas forças que são nossas, esses desequilíbrios, né, do arrependimento nosso, mas também a gente acaba emitindo essas ondas para outros, inclusive acusando outras pessoas, né, que também se associam nos nossos sentimentos. Olha que interessante, como a gente vai agrupando por sentimento outras pessoas. E isso aí acaba repercutindo até no nosso corpo físico. Então, a gente não está só arrependido, a gente também está, sabe, está revoltado com aquilo que aconteceu e acaba irradiando aquilo, que acaba, por sua vez, refletindo no nosso corpo físico. Então, esse semelhante descontrole, esse descontrole, apresenta graus diferentes que acabam por provocar lesões funcionais diversas. Acaba lesionando a gente. Olha que coisa. Então, nós acabamos provocando em nós, produzindo em nós ferimentos, lesões na funcionabilidade do nosso corpo, de várias maneiras. Então, aí a gente começa a ler isso, né? A gente começa a estudar, fala, meu Deus, como é difícil a gente ter um comportamento reto no que diz respeito a esse estado mental, aos pensamentos. Aliás, pensamento e vida, ele trata justamente da influência dos pensamentos nas nossas vidas. Então, o quanto ele é importante. Por isso a importância de manter o pensamento sob controle. Puxa, mas é tão difícil? Claro, é difícil. Como nós falamos, o mundo, ele proporciona para a gente tantas possibilidades de a gente resvalar, né, para outros, para os erros, né? Então, mas infelizmente ou felizmente, é uma coisa que nós temos que manter sob nossas rédeas, né? Aí ele vai falando, né? A cólera, né? Que, claro, isso é fácil, raiva, rancor, ódio, e o desespero, a crueldade e a intemperança. Intemperança é o excesso, sem moderação. Criam zonas mórbidas, patológicas, de natureza particular no nosso universo orgânico, nosso cosmo orgânico, impondo às células a distonia. Distonia é essa, se for buscar a origem da palavra, é uma contração que afeta de modo regular ou um ou vários músculos ou membros. Então, acaba levando para essa, como é que eu digo assim, esses espasmos, né? Então, pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo leira, né, que é o lugar onde vai a semeadura, né, fértil, a cultura de micróbios patogênicos, ou seja, abrindo-se canteiros férteis
para a cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Carregamos conosco toda uma flora, um conjunto de vidas, que isso é normal para a gente. E convivemos com ele, com esse grupo de seres minúsculos. Só que nós, estando saudáveis, a gente convive com isso de maneira natural. Ninguém tem problema com isso. Mas quando nós entramos nesse sintoma, aí, nesse sentimento de cólera, desespero, crueldade, né? Esses excessos, pronto, a gente está abrindo caminho para todos esses micróbios patogênicos que minam a nossa resistência, porque ela está fraca. Então, essa é a preocupação dele estar nos passando, a importância da nossa situação, os nossos desequilíbrios. Né? É assim que, muitas vezes, a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários. Vem em seguida, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Aí eu fico pensando, puxa vida, quando nós formos espíritos puros, nós não vamos ter necessidade de doenças. As doenças, quando encarnados, as doenças não vão nos alcançar, porque a gente vai ter um controle da nossa, do nosso equilíbrio, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que não vão oferecer esse terreno fértil para esses invasores que vão trazer problemas para a nossa doença, vão trazer doenças para nós. Então, tudo isso, tuberculose, câncer, lepra, outras ulcerações que são chagas, né? Não vão acontecer. Não tem por que acontecer. Isso tudo é coisa de espírito ainda inferior, ainda infeliz. Aí eu fico pensando, nossa, não se tem notícia de uma gripe, uma tosse, uma unha encravada de Jesus. Porque ele era um espírito que estava acima de tudo isso. Jamais uma doença alcançaria ele, como quando encarnado. Qualquer lugar que ele vá encarnado, qualquer mundo que ele vá, e por uma necessidade, claro, né, dele, como foi aqui, porque ele não precisa mais reencarnar, mas assim, para alavancar o progresso do mundo, ele não vai ter nada que possa oferecer a ele qualquer tipo de doença, por menor que fosse. Ao contrário, ele estava na condição de curar as doenças, quando tocavam nas vestes dele. Quando falavam, vai para casa porque o seu familiar, o seu escravo, ele já está curado. Então, não tem porquê. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. Mitose é a divisão das células vivas, né? Estabelecendo fatores de desagregação. Desmorona. Aquilo, nós vamos estar atuando justamente no que deveria estar saudável. E aí a gente não tem essa resistência, e aí o organismo se desagrega, né? Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Puxa vida, Emmanuel tinha que tocar nesse assunto, né? Como dizem, né? É pela boca que morre o peixe, né? Então a gente tem esse, como ele chamou de relaxamento da nutrição. Então, como é que a gente se nutre? O que é que a gente está comendo? E não estamos falando em quantidade só, estamos falando também em qualidade. Então é muito difícil tudo isso. Como eu falei, puxa, ele tinha que tocar nesse assunto, né? Mas é bom para a gente poder trazer a nossa consciência aquilo que importa, né? Aquilo que precisa. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais
isso significa bem pequeno, que ele está tratando das células nossas, né? Que nos constitui o veículo de existência, que é o corpo, retratem as substâncias que ingerimos. Eu não sei de onde que veio isso, mas eu sempre ouvi, nós somos o resultado daquilo que comemos, ou nós somos o resultado daquilo que ingerimos. Então, é exatamente isso que ele está falando. Cada uma das células está absorvendo individualmente, para que reflita no todo, no nosso corpo, aquilo que está se transformando de alimento em alimento esse sólido, líquido, que seja, para cada uma das células. Nesse trabalho de permuta, de troca constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas de variegados, que simplesmente é diferentes ou diversificados, caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados da nossa imprevidência. Então é quase que uma repetição daquilo que ele falou. A gente coloca, né, à disposição o nosso organismo para essas bactérias patogênicas, esses micro-organismos causadores de doenças. Patogênica significa isso, né? Gerador de patologias, para que, e está lá, instalado comodamente. É um convite para que eles venham se instalar no nosso organismo e aí sim fazer aquilo que ele veio para fazer, né? Instalar uma doença. Então, em tempos, principalmente de pandemias, olha como mínimas atitudes fazem que a gente fique longe de um contágio. É lavar as mãos, é usar as máscaras, é não levar mão para o olho, para a boca, para o nariz. Praticamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos oferecendo resistência para esses organismos, esses micro-organismos, se instalarem no nosso organismo físico. Então, levando isso para o campo da alimentação, é a mesma coisa. Nós não estamos fazendo com que nosso organismo tenha que trabalhar demais para combater uma invasão, né, de micro-organismos. Então, aí ele estava falando nas causas visíveis. Então, até agora, estava falando atingir o nosso corpo físico com algo que fosse quase que palpável, né? É alimentação, é isso, aquilo, tal, né? Procedimentos. Agora, ele vai estar falando daquilo que está ligado às nossas emoções. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes, de diferentes formas, de diferentes maneiras. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. E aí pode estar atrelado a quê? A outras entidades, que é aquilo que não foi falado bem no começo. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. Olha só, é que nem um bumerangue. Ele vai, mas ele volta. Então, esses sentimentos que a gente está mandando para fora, acabam voltando para nós. Depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas, que instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas,
conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Que é esse negócio da gente dar guarida para isso, dar essa permissão para que possam se instalar aqueles companheiros menos felizes do lado da gente e trazendo consigo também as suas doenças mentais. Como ele fala, nos atinge com sugestões destruidoras. Então, a gente está abrindo guarida, está dando guarida, está abrindo as porteiras para esses espíritos menos felizes. Então, o risco da gente ter qualquer tipo de influência por comportamento mental, né, por aquilo que a gente está pensando, os sentimentos que a gente tem, aí é a sintonia que nós vamos estar tendo com essas pessoas, com esses irmãos, como foi falado, menos felizes, né? E ainda que a gente possa parecer que está tudo bem, a gente está muito bem acompanhado, né? E podendo levar a gente à alienação mental, obsessão e tudo isso. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, que é o nosso corpo, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, ele está dando a receita aí, olha, sentimento reto, pensamento reto, senão a alma adoece. Adoece por quê? Por falta de equilíbrio nosso. E aí traz para o nosso corpo físico essas perturbações. Aqui é mais ou menos como que um resumo, ou pelo menos algo que vem fortalecer o que nós acabamos de ver. Então, nós vamos falar do perispírito, o modelo orientador biológico e os cuidados para com o nosso corpo. Então, quando a gente reencarna, nós estamos modelando o nosso corpo para que a reencarnação seja possível, de acordo com a necessidade. Mas não termina aí. Não é modelar, pronto, já fiz, acabou, vira as costas, que nem um construtor, né? Vem, constrói, vira as costas. Não, aquilo vai nos acompanhar. Aquela construção vai nos acompanhar. Então, nós modelamos o nosso corpo. Só que não para aí. Nós somos responsáveis pela manutenção da saúde desse nosso instrumento para a ação aqui, né, para a nossa reencarnação, durante todo o tempo de uso. É nosso instrumento de trabalho. É aquilo que nós vamos estar oferecendo, mostrando como uma casa ou como um instrumento de trabalho, que foi falado bem no início, quando ele abre a lição para a gente, né, quando Emmanuel começa. Então, ali nós produzimos nosso corpo. É mesmo? Nós somos responsáveis, porque a informação está no nosso perispírito, nesse modelo orientador biológico. Ele vai e molda o corpo para a gente, para a nossa necessidade. Nós já planejamos isso. E se não planejamos, alguém planejou pela gente. Se nós não tivermos a capacidade de fazer isso, alguém mais capaz vai nos ajudar nisso. Então, nós chegamos com a receitinha aqui, com o moldezinho aqui, tudo no perispírito. Fazemos aquele corpo, construímos durante a gestação aquele corpo, e durante a vida continua, né? E durante o desenvolvimento continua, e ali a gente faz, constrói, produz, mas temos que dar manutenção para aquilo. São os cuidados constantes que a gente vai ter que dar ao longo de toda a vida. E aí, lembrando André Luiz, algo que, mais ou menos assim que ele diz, né? Nós somos quem comandamos as nossas células. Olha a responsabilidade. E são muitas.
Mas nós não precisamos falar uma com uma, cada uma por vez. Não, a gente dá o comando para o grupo de células, para os sistemas que estão no nosso corpo, que formam o todo, o nosso instrumento de trabalho. Então, esse é o nosso... é a mensagem que o Emmanuel nos traz nesse livro que é fantástico, apesar do tamanho reduzido que ele tem, as lições curtas, mas é uma cartilha, como ele chama. Não é um livro, é uma cartilha orientadora para a gente, cada um dos temas. E, nesse caso, o capítulo 15 dessa cartilha é a saúde. E é assim que a gente tem que tratar, é assim que nós temos que estar atentos. Puxa, mas depois de tudo que eu já fiz, nossa, eu já baguncei tanto meu... Sempre é tempo para que a gente possa recuperar. E esses lembretes são muito importantes para a gente, para que nós possamos realmente ter essa consciência do que representa a saúde para a gente. Não basta ter um corpo, nós temos que ter um corpo adequado para aquilo que a gente venha a executar, né? Durante a nossa encarnação. Com certeza. E eu gostei muito desse capítulo, porque eu acho que além da saúde do corpo, né, como ele falou, tem a nossa saúde mental, né, emocional. E hoje eu tenho falado muito sobre isso. É rico, milionário hoje, na minha opinião, quem está conseguindo manter uma saúde mental, né, equilibrada diante de todas essas circunstâncias. E com o entendimento que a gente tem da doutrina, né, de perceber que, não, realmente a gente sabe da vibração, das afinidades, das influências, e é muito importante a gente se manter nesse equilíbrio emocional, né, diante das perdas, diante dos desafios, diante de tudo. Então, realmente, as pessoas estão numa ansiedade muito grande. Bom, eu convivo com a minha mãe aqui, ela que está no amor fraterno, no atendimento, né, tanto da casa espírita quanto do grupo lá do Ricardo Mello, das pílulas, e todos os dias ela manda mensagem: minha filha, reza por essa pessoa aqui que tentou suicídio, olha, fala, põe o nome dessa pessoa nas suas vibrações, porque a saúde mental realmente está muito abalada. Então, a gente que tem esse conhecimento e que pode trabalhar as emoções, realmente, acho que é o ponto-chave, e através da nossa mente a gente desencadeia até as doenças físicas, né? Então, o nosso corpo é a nossa morada, e realmente a gente pode ter um corpo lindo funcionando, só que se a nossa mente não estiver bem, a gente vai parar aonde? A gente não tem nada, porque a gente não trabalha, a gente não se relaciona, a gente não convive, a gente não faz nada. Então, a saúde mental, ela é fundamental. Teu microfone está desligado, Góis, não estou te ouvindo. Você falou uma coisa muito interessante no que diz respeito, assim, nesse momento que está todo mundo desequilibrado e tudo. Então, mais do que nunca, vem a importância nossa. De quem? Sim. Daqueles que têm um mínimo de conhecimento, um mínimo de equilíbrio para auxiliar as pessoas que estão desequilibradas. Então, eu hoje, mais do que nunca, eu penso, nós temos que agradecer a Jesus por ele nos dar essa oportunidade de virmos aqui nesse momento, durante essa pandemia, porque ele confiou que nós somos úteis. Então, nós vamos, olha, assim, então mais do que qualquer outro, nós, já que temos essa consciência, temos o dever de ter nossa saúde controlada para que a gente possa auxiliar outros. Sim. Olha que coisa, assim, do meu ponto de vista, assim, é líquido e certo. Nós pedimos para vir agora.
Sem E nós dúvida. nos achamos capazes disso. Sem dúvida. A gente esquece, mas a gente firmou esse compromisso, né? De passar por esse momento. E eu brinco aqui em casa com a minha irmã, eu falo assim, não, Danilo, a gente veio, eu assumi esse compromisso de vir aqui nessa pandemia, aí eu brinco, né? Assim, ainda estou aqui no Brasil num quarto sem ar-condicionado. Falei, estou pagando meus pecados. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que não tem. Nós não estamos no lugar errado, nós estamos vivendo exatamente aquilo que a gente precisa, né? Tá vivendo. Oi, Verinha, saudade de você. Eu ia falar isso, muita saudade, viu? Muita. Muita mesmo. Mas é A isso. Suelen abriu aí a câmera, porque acho que ela tem alguma coisa para falar. Estamos aqui aguardando. No inglês eu boto Mark no fogo, aqui vocês me colocam, né? Tudo eu falo, Mark, você pode falar, Mark, tua vez. Acho que ele não aguenta mais, coitado. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo que é simples, de um ponto de vista de quem está vivendo uma vida privilegiada na pandemia, no caso eu, né? Porque, graças a Deus, não peguei Covid, eu não tive ninguém muito próximo que pegou sim, mas que ficou entubado ou que venha desencarnar. Eu não estou numa situação da qual me falta nada, né, para minha saúde, nem comida, nem água, nem roupa, nem teto. E aconteceu uma situação, sabe, assim, no domingo, que até o Thiago ficou se emocionado, assim, é um exemplo de uma coisa material, mas a gente pensa num exemplo também muito assim, que a gente realmente, assim, pelo menos eu posso falar por mim, ou a maioria de nós só aprendemos quando nos é tirado algo. A gente não enxerga aquilo, né? Então, o Harvey, né, que vocês todos conhecem, né? E o Harvey, Cris, é um voluntário desse lugar que nós vamos, né, para fazer as doações de comida, né? O trabalho de caridade do domingo, e esse é um senhor americano que ele trabalha nessa non-profit, né, que nós utilizamos o espaço deles. E ele falou, não sei uns 2 domingos atrás, eles conversando, e eu não lembro o que ele tinha, que conversa que era, e o Harvard falou assim, mas é que eu gosto muito de tomar café, e a gente não tem, né, como tomar café aqui, nem nada, eu só tomo café, na verdade, quando vocês vêm aqui no domingo. Eu não tomo café, eu não tenho como tomar café. E o Thiago pensou, meu Deus, uma cafeteira, né, 20, 15 dólares, com certeza. Aí o Thiago foi lá, comprou uma cafeteira para ele, comprou café, comprou filtro. Um pensamento assim, uma coisa simples, né? E aí, no último domingo, ele foi lá e deu essa cafeteira para o Harvey, e o café, tudo. A felicidade dele e do Conker, né, que é o outro rapaz lá, por causa de uma cafeteira e de poder tomar café todos os dias. E aí ele falou assim, eu gosto de tomar café à noite e há muitos anos eu não tomo, porque eu não tenho uma cafeteira. Aquilo, sabe assim, eu fiquei tão assim, é um choque de realidade, assim, sabe? O que é uma cafeteira para mim? O que é um café para mim? Me diz, o que é um café? Nada. Eu tenho um café a hora que eu quiser, como eu quiser, um ar que eu quiser. E para ele era uma coisa tão especial, uma coisa que ele gosta, sabe? E ele ficou tão feliz em poder ter uma cafeteria. Até na hora que a gente terminou, ele já estava fazendo o café. Ele estava muito feliz. Eu brinquei com ele. Tem gente que vai tomar café hoje o dia inteiro. Ele, com certeza, eu vou matar a saudade de muitos anos. E a mesma coisa com isso é um café. E aí eu penso as pessoas assim, ou todos nós em relação à saúde que hoje foi falado, né? Como a gente, como aqui diz, né? Take for granted. A gente não se importa, porque nós somos saudáveis, nós podemos andar, nós podemos enxergar, nós podemos respirar. E claro, um ponto da nossa vida, numa questão natural, nós vamos perder certas habilidades por causa da idade, é normal. E quantas pessoas lá na frente, hoje a minha avó, que tem 88 anos, que ela diz, a minha mente, minha filha, infelizmente, não acompanha mais o corpo, porque ela é extremamente lúcida, mas nada que ela pensa, ela pode fazer mais. Porque ela tem sérios problemas de saúde, físico, de locomoção. E aí ela falou uma coisa que me deixou pensando.
além de ser uma prisão para mim, dentro do meu corpo, eu dentro do meu corpo, a gente não dá valor quando, né? Eu não penso, quando, há 40 anos atrás, quando eu podia levantar de manhã e fazer o que eu quisesse, carpinar a roça, fazer minha horta, eu não entendia quão maravilhoso era aquilo. Hoje eu entendo que eu não posso fazer mais. Então, realmente, a gente dá valor a tudo aquilo, infelizmente ainda, quando nos é tirado. Nós estamos, ainda mais hoje em dia, né? Mesmo com essa pandemia, né? Nós estamos muito atrás, assim, de coisas que não são necessárias. E talvez essa pandemia veio, uma opinião própria, né? Para ensinar que podemos viver com muito pouco. E o principal são as pessoas que estão em volta, né? O principal é ter saúde. Sem ela, nada, você não pode fazer nada. Se você estiver entubada agora com Covid dentro de uma UTI, o que é que... Não importa quão dinheiro você tem no banco, não importa o que você é, não importa nada, você não pode fazer nada. Então, essa ideia do café me veio como assim, um alerta, sabe? Realmente, tudo aquilo que nos é tirado, a gente só dá valor, em vez de a gente dar valor agora. Aí eu tomando o meu café, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, eu já gosto de café, agora eu vou dar valor a cada gole desse café aqui. Porque realmente, se um dia eu não puder mais, vai ser muito triste para mim não poder tomar café. Agora, você já pensou, Suelen, quando você já não tem mais esse filtro que é o corpo, e ter, assim, a consciência muito mais? Porque outro dia eu estava ouvindo o Jorge Lahar falando que o corpo abafa nossas emoções, nossas qualidades, nossos defeitos. O corpo dá uma, sabe, abaixa o vapor, né? Então, se a pessoa ela é má, o corpo dá uma segurada, ela fica menos má. Se a pessoa é, digamos assim, intelectualmente muito adiantada, o corpo dá uma segurada. Enfim, todas as qualidades nossas. Quando a gente chega no plano espiritual, todo isso que está retendo a gente libera a gente. E aí a consciência fica, digamos assim, um pouco mais afetada quando a gente olha para trás e fala, porque nesse momento é quando a gente digere, quando a gente retorna para o plano espiritual, a gente digere o que fez agora. Puxa, eu precisava ter tratado a minha saúde daquele jeito, eu precisava ter dado valor tanto para outras coisas e não para aquela. Será que eu não podia ter descansado um pouquinho mais? Será que eu não poderia ter me alimentado um pouquinho melhor? Sabe? Então, naquele momento, vai ser aquela chamada da consciência. E nós todos estamos sujeitos, porque nós fazemos parte disso, né? Todos nós que estamos aqui, e realmente não é fácil, né? Fazer as melhores escolhas. O mundo tem um sistema de marketing aí que eu vou falar, é quase que irresistível. Ainda mais quando você vive na América. E nós não podemos, de jeito nenhum, culpar ninguém, né? Que é aquilo que falava na lição, né? Não adianta, vem o arrependimento, vem tudo, depois vem a revolta, aí quer culpar todo mundo e... Eu acho que são assim, claro, né? Cada um tá... por exemplo, se a gente pensar assim, tá aí aquelas pessoas que reencarnam na África em situações de extrema pobreza, miséria, que faltam tudo. Não pode se pensar numa alimentação saudável, não pode se pensar num exercício. Então, essa é a lei, né, do retorno. Essa é a lei da causa e do efeito. É onde a gente realmente enxerga a misericórdia divina. Porque aquilo, a gente teve, em algum momento, aqueles espíritos tiveram muito, né? E precisa passar por certas experiências para compreender o que é escassez, para compreender, porque é o valor, é dar sentido no valor. Ah, mas como aquelas pessoas vão dar valor? Elas nunca tiveram. Mas um dia elas tiveram. Não nessa vida, né? Mas um dia. E por isso que essa compreensão, essa expansão da mente. Fora, assim, que nós já sabemos, né? Até uma das perguntas, 330 alguma coisa, onde, né, o Kardec pergunta o que é para o espírito estar encarnado, né? E os espíritos são muito claros, é uma prisão. É muito mais doloroso o encarne do que o desencarne para o espírito. Além de ser uma prisão, como você disse, abafa, né? Tudo que nós temos é abafado. Além disso, é contar que nós temos muito para fazer
em termos de tudo, né? Questões morais, com certeza. Por isso que alguns livros também do André Luiz se fala muito que os espíritos ficam, na hora de ir, ficam com medo, ficam pensativos, ficam preocupados, porque não é fácil. Os espíritos são claros, nem para os até alguns desses espíritos já mais evoluídos, eles sabem que não é fácil. Aqui é 24 horas por 7, sabe? É igual Las Vegas na Strip, qualquer lugar que você olha uma tentação. É mais ou menos isso. Não tem dia, não tem noite, é todo momento. É verdade. E ainda mais se a gente pensar que os investimentos não são só no mundo corpóreo, né? É também no mundo invisível. Então, é para todos os lados. Então, nunca se fez tão entendido o orar e vigiar, né? Em termos de pensamento, em termos de conduta, em termos de moral, enfim. Mas essa questão da saúde, assim, claro, eu acredito que quanto mais as coisas mais fáceis elas ficam, as escolhas são mais óbvias sobre você ter uma conduta melhor com o seu corpo, começando pela mente, obviamente, depois a questão física, tudo, alimentação, ou se deixar levar pelos prazeres, que, né, é o caminho mais fácil, né, nessa visão materialista. É isso aí. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar com o passe. Nossa, eu achei que já era umas 8h30, gente. É só 15 para as 8, hein? Agora que eu vi. A lição ela é curta, mas ela é bastante direta, né? Ela não é uma... Por isso que valeu a pena a gente, sabe, não fazer resumo, porque ela é tão, assim, rica como ela está, que é melhor não abreviar nada, né? Sim. E ela é muito explicativa, realmente, ela é muito elucidativa. A gente tem que realmente tomar jeito e usar os recursos que tem, cuidar dos recursos que nós temos, que é o grande recurso nosso, né? E a gente, muitas vezes eu fico fazendo umas viagens mentais, né? O nosso perispírito aglutinando matéria que vem da alimentação da nossa mãe, né? Da mãe de cada um de nós, e ele vai formando, dirigindo, e vai... Aquilo tudo tem um destino certo, cada coisa, para que possa terminar no corpo que vai ser o melhor para a gente. É aquilo que vai servir, é o nosso veículo apropriado para a velocidade nossa, né? Para longevidade nossa, para a saúde nossa, para tudo, para que a gente possa, para que possibilite isso. Agora, vocês imaginem só, é fácil, nós estamos aqui em 5 pessoas, estamos falando de 5 corpos. Tal, cada um pensando assim. Agora, vamos expandir isso para, agora, na fotografia, tem quase 8 bilhões de corpos. Olha que coisa, que trabalho bonito, silencioso, que a gente nem para pensar. A gente só para pensar quando agora nós estamos estudando exatamente isso. Então, a importância do estudo, do esclarecimento, vindo de uma fonte tão elevada, né? Espíritos que sabem do que estão falando. E a gente vê isso acontecendo, e por isso a importância da gente manter, quem quer que seja, nós ou qualquer outra pessoa, o mais tempo possível, o maior tempo possível, utilizando desse veículo para prolongar o máximo possível a experiência reencarnatória. E aí a gente já começa a pensar, puxa vida, acho que pena de morte não deve ser realmente o correto, né? Aí a gente começa a pensar, né, na lógica da reencarnação e que nós não temos o direito de abreviar a experiência de ninguém. Podemos sim, de acordo com as leis justas, tirar da sociedade aquele que vai poder fazer mal para outros, abreviar outras vidas. Mas dá condição para ele raciocinar e tudo, uma reeducação. Então, é o homem ajudando o homem, né?
Então, é isso que é a nossa teoria que a gente conhece, né? Nós nos ajudando. Você falando isso, Luiz, me veio na cabeça duas coisas. Uma delas é quando Emmanuel, né, fala para o Chico, né, sobre as quantidades de livros ainda serem escritas por eles, e cada vez que ele terminava lá, uma quantidade vinha mais. E com certeza, né, quando Emmanuel colocou mais ou menos em números, né, ele se assustou, né? Ele falou, como assim, né? Vou ter vida? E aí ele fala, mas se eu me recusar? Não tem importância, do mesmo jeito que a permissão de você estar aqui pode ser a permissão retirada, né? Você pode, podemos abreviar essa estadia sua. E aí me veio na cabeça, quando a primeira vez que eu vi isso, sobre a nossa utilidade, né? Se somos realmente úteis para o ambiente que nós estamos, para a sociedade que nós vivemos, para a nossa família, para o nosso meio de amigos, fazemos algo de bom e útil, e, claro, nos cuidamos, né? Com certeza aquilo pode ser prolongado, porque somos úteis em algum, né, aspecto, né? E também, se não somos, não que vai ser abreviado, mas qual é a utilidade, né? O que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi dado? E aí eu lembro que também que estudando o livro do Passe, quando nós sabemos que o nosso organismo se alimenta de fluidos vitais, né? E da onde eles vêm, né? E as pessoas perguntam, mas é uma coisa mirabolante, né? Que desce, assim, das nossas cabeças, e nada mais que o alimento, a água, o sol, né? Todos esses componentes da natureza contêm fluidos vitais. Então, o mecanismo é tão perfeito para que podemos nos reutilizar do meio que nós vivemos sábios, né? E aí, se a gente entrar nesse assunto, aí vai sobre cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, nos cuidar, pensar no futuro, como é que vai ser. Então, é tudo interligado, né? Eu acho que quando a gente fala de saúde, é tudo interligado, é tudo um processo, é uma reação em cadeia, né? Sobre a nossa utilidade, sobre o que nós estamos fazendo, sobre aquilo que interfere o outro, sobre como nós vamos utilizar os meios naturais para sobreviver, que é o alimento, né? E tudo mais. Como o homem pode utilizar isso numa tecnologia para expandir essas questões. Então, para mim, a ciência dos espíritos é tão fantástica, né? Em todos os outros aspectos também, mas de nos trazer pensamentos e reflexões tão importantes assim e tão profundas e ao mesmo tempo lógicas, né, para o nosso dia a dia. Se nós destruímos aqui, não temos ali, e assim vai indo. Na quinta-feira agora vai ter uma reunião sobre meio ambiente e a gente nota o esforço que já o mundo está fazendo, esse despertar para ver essa integração que você falou. A saúde está presente em tudo e nós somos parte desse mundo. Nós dependemos desse mundo. Então esse mundo também tem que ser saudável. Então olha como a coisa é muito mais abrangente. Eu não tenho dúvidas que nós estamos cada vez mais progredindo em entendimento. Pode parecer que não, mas estamos, porque nós vamos fatalmente ter que dar valor para coisas que até agora a gente não deu, que a gente destruiu. Como você falou, às vezes precisa perder para poder ter, né, para dar o devido valor. É isso aí. Era só isso que a gente, acho que a Carol agora pode conduzir para o final, né, Carol? Para o passe. Vamos. Eu vou. Bom, eu estou falando da nossa parte aqui, tá? Aliás, eu nem sei se você quer falar alguma coisa. Não. Vou então pedir para vocês pegarem a água, agradecer ao Luiz pela palestra e vou colocar o nosso passe, então, vou compartilhar a tela aqui para a gente poder fazer o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada.
Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Tchau para vocês. Boa noite. Tchau, Carol, Cris. Boa noite. Beijo, pessoal. Beijinho, Obrigado Cris. por estarem presentes aí. Obrigada, Mãe. Carol. Beijo, Saudade, muita tchau. saudade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.